Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está no ar, também acessível pelo nosso site. Hoje, substituindo a nossa apresentadora Rose Silveira, tendo a honra de substituí-la, que estará de volta na próxima semana. Nosso entrevistado de hoje é o juiz titular da Terceira Vara de Cabedelo, Dr. Kelps Vasconcelos. A mulher que pratica o aborto jamais esquece sequer a data em que aquilo aconteceu. Isso aí, estudos científicos demonstram que a mulher que pratica o aborto passa o resto da vida sempre lembrando o aniversário daquele filho que ela não teve. Vamos para um pequeno intervalo, não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, tendo a honra de entrevistar o magistrado Dr. Kelps Vasconcelos. Dr. Kelps, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós. A satisfação é toda minha, Germano. Há um movimento nacional de cidadania pela vida, Brasil Sem Aborto, que defende justamente essa causa, né, hoje tão chocante, evidente. Até há poucos dias nós, paraibanos, tivemos notícia de informações muito tristes desses procedimentos. Dr. Kelps Vasconcelos é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Esta associação tem um comitê que foi instituído aqui na Paraíba, Comitê Paraibano pela Cidadania em Defesa da Vida, que trata dessas questões. Dr. Kelps, nos fale um pouco dessa criação, desse movimento nacional, como anda, e aqui esse link com a Paraíba. Na verdade, esse Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, é um movimento supra-religioso, supra-político, que engloba pessoas das mais variadas religiões, concepções políticas, sempre na defesa da vida e contra o aborto. Aqui na Paraíba, esse comitê foi fundado há cerca de 2 anos, né, porque esse movimento é nacional, mas tem comitês em vários estados, na maioria deles, e também em alguns municípios, tem comitês municipais, né? E cada um desses comitês trabalha sempre visando a ampla divulgação e a trabalhar no sentido do esclarecimento da população em relação ao aborto. Este comitê, integram esse comitê vários representantes, a Arquidiocese é uma, a Primeira Igreja Batista, o Ministério Público, a Federação Espírita Paraibana, não é isso? Exatamente. Então, como o Dr. Kelps falou, é um movimento completamente ecumênico, digamos assim. É ecumênico, ele não tem vinculação nem partidária, nem vinculação religiosa, né? Ele engloba pessoas da sociedade como um todo, não importa, né, que concepção cada um tenha, bastando que seja favorável à vida, contrário ao aborto. E a ABRAME, que atualmente eu presido, que é a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, também faz parte desse comitê aqui na Paraíba, né, porque nós participamos também da própria fundação desse comitê aqui na Paraíba, juntamente com o arcebispo Aldo Pagotto, com o pastor Estevão Fernandes, o presidente da Federação Espírita Paraibana, Marco Lima. Quando foi criado, doutor? Há cerca de 2 anos. Há cerca de 2 anos, né, em torno disso. Então,
é muito importante realmente a gente ter a possibilidade de fazer os esclarecimentos necessários à população, que muitas vezes é municiada de informações distorcidas e equivocadas a respeito. Independente da importância desse assunto, que é de longa data, né, perturba a sociedade, né, não só no aspecto religioso, filosófico, ético, enfim, da saúde também da população, das mães e das crianças que se envolvem nisso aí. Mas houve um caso recente que focou no assunto, que foi a descoberta daquela casa de aborto clandestina, né, que fazia os procedimentos de forma muito mais. Então isso até estimulou que o Cá Entre Nós procurasse um membro desse movimento, e foi através disso que chegamos ao senhor. Vamos fazer um breve relato, o senhor como magistrado, do aspecto primeiro legal. O que é o aborto para a justiça, em que situações ele é permitido e como é que está hoje tramitando na nossa casa parlamentar as questões relacionadas com o aborto. Pois é, o aborto, na verdade, é um crime. No Brasil, a legislação penal brasileira prevê o aborto como sendo um crime, né? Ele é crime tanto para a mãe que consente na prática do aborto em si, como a pessoa que, com ou sem o consentimento dessa mãe, venha a praticar o aborto. E a depender da condição, da circunstância de cada caso, as penas vão variar, dependendo uma pena até módica, simples, né, para uma pessoa que pratica um crime tão hediondo, né, de 1 a 3 anos, por exemplo, até um apenamento mais grave quando se trata de alguém que venha a praticar o aborto na gestante sem o consentimento dela, né, pode pegar até 10 anos, né, de reclusão, sem falar que, na hipótese dessa gestante vir a sofrer uma lesão corporal ou vir a morrer em decorrência desse abortamento, né, a pena pode ser até em dobro, né? Então, há esse aspecto legal. Há apenas 2 hipóteses que o Código Penal admite o abortamento. Estão previstos no artigo 128 do Código Penal, que são as hipóteses de abortamento quando não houver outra forma de salvar a vida da gestante, né, que é o chamado aborto necessário. Quando a vida da mãe está em A vida da mãe está em risco iminente, ou se pratica o aborto, ela corre seríssimo risco de vir a falecer, o que hoje na prática é muito pouco comum, até porque a medicina já evoluiu a tal ponto de, num pré-natal bem realizado, qualquer dificuldade na gestação será certamente controlada a ponto de poder salvar a vida tanto da gestante quanto daquele feto, né, daquele bebê. E a segunda hipótese é o aborto no caso de estupro. Quando a mulher vem a ser vítima do crime de estupro, ela engravidando em razão dessa relação sexual forçada, a lei também admite o abortamento nessa hipótese, que é o chamado aborto sentimental, né? Porque a preservar aí, no caso, a mãe. É questionável, né? Há até juristas de muita importância que entendem que essas duas hipóteses, esse artigo 128 do Código Penal, não foi recepcionado pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Ainda é esse o Código Penal é de 1940, a Constituição é de 1988. De maneira que há juristas que entendem, a exemplo de Ives Gandra Martins, que esse artigo não foi recepcionado pela atual Constituição Federal, que prevê, no caput do artigo 5º, a garantia da inviolabilidade do direito à vida. Então, praticar o aborto, principalmente na hipótese de estupro, viola esse dispositivo, de maneira que nós temos questionamentos jurídicos até mesmo a respeito dessas hipóteses, embora compreendamos que não seja uma situação muito simples, simplesmente afastar essas duas hipóteses da legislação.
Há uma curiosidade, acho que geral, de saber em que casos práticos, até pela sua experiência, houve aqui na Paraíba prisões por causa de aborto. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco, porque nós vamos pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Quando é identificado, eles sofrem sim a punição que é cabível, que a lei prevê. O Cá Entre Nós está de volta, lembrando que hoje não teremos o quadro Parada Obrigatória, que retorna junto com a nossa apresentadora Rose Silveira na próxima semana, dando sequência àquela série sobre Montenegro que está imperdível. Estávamos falando exatamente no início, no primeiro bloco, Dr. Kelps fez uma abordagem jurídica do aborto, do ato do aborto, né? Os aspectos criminais e etc. E uma curiosidade veio a respeito das punições. Já que é crime, efetivamente as pessoas vão para a cadeia por causa de aborto? Olha, Germano, é muito difícil na prática se penalizar alguém pela prática do aborto. Digo isso porque, como se trata de crime que é cometido clandestinamente, às escondidas, nem sempre isso vem à tona, né? Nós não tomamos conhecimento, a justiça não é informada, né, desses acontecimentos, de maneira que essas pessoas se tornam impunes porque não se tomou conhecimento, né, pela dificuldade mesmo. Agora, o que muitas vezes ocorre, como aconteceu recentemente, você mencionou muito bem agora há pouco, às vezes são flagradas casas de abortamento, casos de aborto clandestino, e os responsáveis por essa atividade criminosa, aí sim, normalmente são penalizados, e dependendo do caso, quando se constata que as mulheres que se submeteram ao aborto nessas casas de abortamento, ou até às vezes uma clínica, às vezes são médicos, enfermeiras mesmo, enfermeiros que o praticam. Então, quando é identificado, eles sofrem sim a punição que é cabível, que a lei prevê. Certo. O Dr. Kelps, qual é a maior incidência? Em que classes sociais, em que circunstâncias? Qual a maior incidência na prática realmente do aborto? Olha, é uma prática generalizada. Não dá para se dizer que é mais na classe A, B, C ou D. Em que circunstâncias ela acontece mais? Principalmente as hipóteses de pessoas que engravidam e que não querem assumir a responsabilidade, principalmente quando o pai, né, ele não assume aquela paternidade, e muitas vezes a mulher se sente desamparada, se sente desassistida, muitas vezes não conta com o apoio da família dela, né? Então, a solução, lamentavelmente, que elas encontram é a de suprimir aquela vida, né, que é uma vida humana. Na verdade, desde o momento da concepção, isso daí não é a religião que informa, isso daí não é a justiça que informa, é a ciência médica que informa que desde a concepção, desde o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ali já existe uma vida em estado embrionário, porém suscetível das mesmas garantias legais que uma pessoa nascida com vida também tem. Também tem. Daí porque ele é criminalizado, né? Daí porque é criminalizado. Então o aborto, ele é exatamente a antecipação do momento do parto, um feto que ainda não está completamente formado, e ele ou até mesmo já totalmente formado, mas pela forma como ele é
retirado do ventre materno, ele não sobrevive, ele morre. Então, o aborto é quando não há o nascimento efetivamente daquela criança. Ele simplesmente é morto ainda no processo de parto, de formação e no parto clandestino que normalmente é feito. Dr. Kelps, a ciência da população de que essa prática ela não é restrita ao ambiente clandestino e nem às classes sociais carentes. Ela acontece nas altas classes e muitas vezes em clínicas normais, em hospitais normais, e que a desculpa é que foi fazer uma curetagem, o aborto foi espontâneo e tal. Isso é verdade? É verdade, de fato acontecem esses casos, não é? E as mulheres de classe social mais elevada, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, muitas vezes também se submetem a essa prática criminosa, achando que com isso estarão livres e, enfim, tendo a liberdade de escolha. O que é uma falácia, eu vou dizer o que é. As pessoas que defendem a legalização do aborto, né, são contrárias à vida, normalmente alegam que isso daí é uma questão de liberdade da mulher. A mulher tem o direito de escolher o que fazer sobre o seu corpo. Como se o feto não tivesse direito nenhum. Sim, mas aí é que está. Sobre o seu corpo, a mulher tem o direito, sim, de fazer o que quiser. Não sobre o corpo que ela carrega no seu ventre, que é um outro ser, é uma outra vida, é uma outra pessoa que ela está gerando. Então ela não tem o direito de suprimir a vida desse filho que ela carrega no ventre. Da mesma forma que uma mãe não tem o direito de suprimir a vida de um filho depois que ele nasceu. Né, praticando o infanticídio, dependendo da circunstância, ou o homicídio em relação àquele filho. Então, é um crime ainda muito mais grave do que o próprio homicídio, porque um homicídio, a mulher, ou a pessoa, de uma maneira geral, da vítima, ainda de alguma forma tem a chance de se defender. Evidentemente, claro. No aborto, não. É um crime muito mais grave, principalmente pelo aspecto da covardia com que ele é cometido, porque aquele feto não tem condições de se defender. E o que é pior, ele é praticado, no mais das vezes, exatamente por aquelas pessoas que tinham a obrigação, não só legal, como a obrigação moral de dar a ele toda a assistência, de dar a ele todo o cuidado, que é a mãe, o pai, não é? A família. Evidentemente que, assim, afora esses aspectos legais, criminais, é uma violência incrível, né? Para muita gente sensível, arrancar uma flor de um jardim já é uma violência. Imagine tirar a vida que está, né, florescendo em um fenômeno da vida, que é um fenômeno sagrado, você interromper violentamente aquilo ali sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. E a gente sabe também que por trás disso, ou por trás não, até envolvendo isso, existem as questões éticas, filosóficas, religiosas. A gente vai falar nos próximos blocos como as diversas religiões abordam isso aí e a sua repercussão no íntimo de cada uma. Então, Dr. Kelps, a gente vai pedir um pequeno intervalo, o assunto está excelente, não saiam daí, que a gente volta já, o intervalo para os nossos comerciais. Cada qual dentro do seu contexto, né, das suas concepções filosóficas, suas concepções religiosas, né, independentemente de concepção religiosa, eu sou contrário ao aborto porque, afinal, é a supressão de uma vida. E o Cá Entre Nós está de volta, hoje tendo a honra de entrevistar o magistrado Dr. Kelps Vasconcelos, engajado aí no movimento nacional em defesa, né, da vida contra o aborto. Dr. Kelps, estávamos falando da questão legal, da questão criminal, da incidência,
Mas há uma curiosidade, eu acho, generalizada dos nossos telespectadores em relação à questão da legalização. Há uma polêmica, uns a favor, outros contra. Muitas vezes argumentam que um equívoco se faz presente nessa polêmica porque as pessoas, muitas são a favor da legalização, mas são contra o aborto. Quer dizer, é possível ser a favor da legalização para acabar com a clandestinidade e não tapar o sol com a peneira, mas ao mesmo tempo são contra o aborto. Então, essa legalização, esse projeto que há aí, como é que é nos outros países, como o movimento que o senhor integra vê essa tentativa de legalização? É com muita tristeza que nós verificamos pessoas que são contrárias à vida. Nós somos favoráveis à vida em qualquer circunstância. Então, é lamentável que pessoas já no século XXI ainda estejam com essa visão tão materialista a respeito da vida. Até porque, como o senhor disse, é um crime contra outro. Contra outra pessoa. É como se aquele feto que está sendo ali gerado, ele não fosse uma pessoa, um ser humano. É coisificar o ser humano. Não é? Então é uma coisa que é lamentável. Porém, cada qual dentro do seu contexto, né, das suas concepções filosóficas, suas concepções religiosas, né, independentemente de concepção religiosa, eu sou contrário ao aborto porque, afinal, é a supressão de uma vida. É uma violência. É uma violência que se faz contra a vida e que traz consequências extremamente negativas, não só, claro, para aquele feto que perdeu a vida, como também para aquela gestante. A ciência médica, a psicologia, tratam disso daí de uma forma muito clara, no sentido de que as consequências nefastas para a vida daquela mulher que praticou o aborto são muito grandes. Né? Não Você só poderia enumerar algumas? Sim, a sua saúde, Isso a saúde da mulher que pratica o aborto, ela é minada. É uma violência muito grave que se comete contra o corpo feminino, o metabolismo, no seu aparelho reprodutor. Isso aí gera realmente consequências para a sua saúde muito graves. Consequências psicológicas. A mulher que pratica o aborto jamais esquece sequer a data em que aquilo aconteceu. Isso aí, estudos científicos demonstram que a mulher que pratica o aborto passa o resto da vida sempre lembrando o aniversário daquele filho que ela não teve. O doutor Kelps, mas existe... E isso traz, nada? remorsos muito graves e que, consequentemente, proporcionam muito sofrimento posterior. Né? Então, são coisas que poderiam ser evitadas. A tendência de se enquadrar essa questão como sendo uma questão de saúde pública. Não é uma questão de saúde pública. Por que se alega isso? Afirma-se que, com a legalização do aborto, os abortos seriam praticados em clínicas formalmente constituídas por médicos, enfermeiros, com higiene e tudo mais, e que isso daí não causariam consequências negativas para a gestante. Mas causa. Mesmo nos países em que o abortamento é permitido, como na Holanda, por exemplo, né? Essas consequências negativas para a saúde da mulher, física, psicológica e espiritual, continuam e são muito graves. Então, não é o fato de legalizar a prática do aborto que vai fazer com que essa mulher não sofra as consequências desse ato. Né? E mais, a pessoa hoje só engravida normalmente se ela quiser. Existem inúmeras formas de evitar a gestação, de prevenir, né, a concepção. Então, se ela optou por não ter o cuidado necessário, ela tem que assumir a responsabilidade sobre isso. E se ela optou pela prática do aborto e disso daí vier a resultar uma lesão corporal grave ou vier a resultar na morte dela, não é pelo fato do aborto ser clandestino e o aborto ser ilegal que o quadro iria mudar. Aquela morte poderia e existe sim, mesmo nos países
em que o abortamento é permitido, Holanda, Estados Unidos, outro exemplo, em vários estados é permitido, há sim muitas mortes de mulheres, mesmo em clínicas especializadas, em clínicas com todo o cuidado, com todo o aparato médico, em razão da enorme violência que é praticada contra aquele organismo, não só do feto, mas também da gestante. E há casos até de mães que fizeram mais de um aborto e que elas perdem a condição de fertilidade, né? Normalmente, depois de praticar um aborto, a mulher ela fica infértil, ela não terá mais condições de gerar um outro filho. E há também muitos casos, muitos relatos de mulheres que praticaram num momento de insensatez o aborto, mais adiante se casam, mais adiante resolve ter filhos e não mais consegue. Não é? Isso também é um sofrimento para essa mulher. São coisas que podem ser realmente evitadas. Nós lemos em alguma dessas reportagens pertinentes ao assunto que um obstetra muito famoso, eu não lembro do nome, da USP, do Hospital das Clínicas de São Paulo, aliás, ele dizia que não conheceu nenhuma mulher que deixou de praticar o aborto porque é crime. Como se o fato de ser ilegal, a pessoa desistisse de fazer por isso. O que é que o senhor acha dessa opinião? Não é uma inverdade o que ele afirma. Não sei o que ele pretende com a afirmação. Agora, claro, nós sabemos que, mesmo sendo ilegal, há pessoas que praticam aborto. Esse caso dessa casa de aborto que foi flagrada é um exemplo disso. As pessoas procuram, pelas mais variadas razões, praticar o aborto, e não é a ilegalidade que vai fazer com que ela se prejudique. Agora, legalizar, fazer com que isso aí seja institucionalizado, com certeza vai dar para essas mulheres que em algum momento pensem em praticar o aborto, vai dar muito mais um estímulo, né? Uma força para que elas venham a praticá-lo. E daí a importância dos movimentos educativos, esclarecedores, né, como esse, né, que nós temos, o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, né, e cujo Comitê Paraibano integra, e várias associações, instituições religiosas e etc. Porque talvez a força da educação, do esclarecimento, seja maior do que a lei. O que é que o senhor acha? Quanto menos materialistas nós formos, mais nós vamos valorizar a vida, em qualquer circunstância. Falo isso não apenas em relação ao aborto, mas em relação a tudo, ao homicídio, em relação a crime de roubo, de latrocínio, furto, enfim. Não só a vida no sentido da supressão dela, mas a pessoa materialista, com certeza ela vai dar muito menos valor à própria vida e à vida dos outros. Não é? E isso daí com certeza fará com que ela não corresponda àquilo que a sociedade espera de cada cidadão. Vamos ver se aos poucos nós vamos esclarecendo o suficiente para que não haja mais esse tipo de prática, pelo menos no Brasil. Vamos pedir um rápido intervalo para os nossos comerciais, não saiam daí que a gente volta já. A mulher vítima do estupro, em optando por manter a gestação e tendo aquele filho, e sendo identificado o estuprador, ela poder exigir dele na justiça o pagamento de uma pensão alimentícia. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando o magistrado Dr. Kelps Vasconcelos sobre a questão do aborto.
Dr. Kelps, há uma esperança aí renovadora de um projeto muito importante que está tramitando no Congresso já há algum tempo, se eu não me engano, chamado Estatuto do Nascituro, é isso? Fale um pouco desse projeto, as esperanças que temos e o que está faltando para ele entrar em vigor. Na verdade, é um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília. É um projeto de lei 478 de 2007 e que está em tramitação, já foi aprovado em algumas comissões temáticas, né, de finanças e tributação, a Comissão de Seguridade e Família da Câmara. Dá para resumir? O nosso tempo é pouco, mas resumir o ponto base dele, os pontos básicos. E está agora submetido à Comissão de Constituição e Justiça para em seguida ir ao plenário. Não é? Quer dizer que ele não foi a plenário? Ainda não foi a plenário, então está em vias de ser colocado em pauta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em sendo aprovado, e esperamos que assim seja, ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados para depois ir ao Senado Federal. O que é que o Estatuto do Nascituro prevê em breves linhas? Acima de tudo, o Estatuto do Nascituro prevê a proteção integral ao nascituro, ou seja, aquele ser que já foi concebido a partir do momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide até o momento do seu nascimento com vida. Então essa proteção integral, embora não haja uma modificação do Código Penal em relação àquelas duas hipóteses que eu mencionei, e também em relação àquela hipótese do abortamento de anencéfalos, que foi admitida como válida, como possível, ou seja, foi admitida como não sendo crime pelo Supremo Tribunal Federal, embora eu considere uma decisão equivocada, que partiu do pressuposto de que o feto anencefálico ele não tem vida, mas tem vida sim, uma vida limitada, uma vida com restrições, uma vida que dificilmente vai perdurar por muito tempo. Há casos, a grande maioria vem a óbito poucos minutos ou poucas horas ou dias após o parto, mas há casos também de anencéfalos que sobrevivem alguns anos, 7, 8, 10 anos, não é mesmo? Com todas as limitações, mas é uma vida. Pois bem, então esse Estatuto do Nascituro, embora não venha a revogar os dispositivos do Código Penal em relação às hipóteses que admitem o aborto, estupro e para salvar a vida da gestante, ele dá uma proteção integral até mesmo para aquele embrião que está em laboratório para fertilização in vitro. Né? Ele não pode ser descartado de uma forma aleatória, não pode ser descartado de uma forma irresponsável, porque ali também há uma vida humana, embora numa perspectiva ainda de vir a ser concretizada a partir da implantação do útero materno, da gestação bem-sucedida e do nascimento com vida. Mas até mesmo os embriões que estejam congelados em laboratório para fertilização in vitro também estarão sob o amparo desse estatuto. E duas coisas que são um tanto polêmicas no Estatuto do Nascituro e que as pessoas que são contrárias à vida buscam muitas vezes trazer à tona de uma forma até meio pejorativa para mal informar a opinião pública, diz respeito, primeiro, à hipótese de a mulher que seja vítima do estupro, optando por manter aquela gestação, porém não tendo condições de sustentar esse filho, ela receber uma pensão do Estado para manter esse filho até que ela tenha condições que é um de fazer. Motivo muito comum, não é? Entre as mulheres que decidem abortar, não ter condições de criar um filho. Exatamente, muitas vezes a mulher é vítima do estupro, além de todo o drama pessoal, além de toda a situação, o trauma que isso aí gera, ela ainda está gestante e não tem sequer condições financeiras de cuidar daquele filho, de manter aquele filho, dar sustento a ele. Então, é essa pensão que vai dar a oportunidade para ela fazer uma opção melhor, manter aquela vida, ter aquele filho e
E aí, sempre dependendo da opção dela, a vontade dela, não é uma coisa imposta, ela vai ser obrigada a ter aquele filho. Não, se ela optar, vai receber a pensão e que foi pejorativamente taxado de bolsa estupro. Não é isso. É uma forma de valorizar a vida, inclusive pondo em prática o que a própria Constituição Federal prevê, que é a inviolabilidade do direito à vida. E o segundo ponto, que é polêmico, mas é importante que nós esclareçamos para a população, é o que diz respeito à possibilidade de a mulher, vítima do estupro, em optando por manter a gestação e tendo aquele filho, e sendo identificado o estuprador, ela poder exigir dele na justiça o pagamento de uma pensão alimentícia. O que também, para muitos, isso daí é um absurdo, porque a mulher estaria obrigada a conviver com esse estuprador. Não, o vínculo não. Primeiro, estatisticamente, a grande maioria dos casos de estupro ocorrem no âmbito doméstico, familiar. É o pai, é o irmão, é o tio, é o avô, é o cunhado que praticam o estupro, e são pessoas que já estão naturalmente no convívio familiar daquela vítima, daquela mulher. Não vai se quebrar o vínculo. Não vai se quebrar o vínculo por conta disso. Pode até gerar uma inimizade, e aí é uma outra questão. Mas eles vão estar sempre, permanentemente, com aquele vínculo. E ela pode exigir daquele pai a pensão alimentícia como qualquer outro pai que seja identificado. Sem que isso venha necessariamente a fazer com que esse pai, por estar pagando a pensão, vá ter o direito de visitação, o direito de conviver com aquele filho, fruto daquele ato violento. Não. A justiça certamente, assim como no caso mesmo de um pai que, dentro de uma relação conjugal normal em que há uma separação, muitas vezes, dependendo das circunstâncias de cada caso, nega também a esse pai uma visitação, uma convivência mais próxima. Evidentemente, no caso de estupro, também a justiça certamente iria indeferir, mas é um avanço muito grande na nossa legislação a aprovação desse Estatuto Nascituro, e para isso nós estamos envidando esforços necessários para a sua aprovação. Excelente notícia e esperançosa, né? Mais Sim. uma vez. Doutor Kelps, não poderíamos perder a oportunidade de ouvir uma mensagem de sua parte, sem nenhuma tendência religiosa, mas já que o senhor é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas e que o movimento nacional ele é ecumênico, já temos aqui, por exemplo, no Sistema Correio, o pastor Estevão, que é colunista, o arcebispo Dom Aldo, que também já abordam esses temas livremente, esse tema do aborto em seus belos artigos, mas a gente queria aproveitar essa oportunidade para que o senhor desse uma mensagem como espírita, como religioso, digamos com religiosidade, sobre a questão filosófica cristã do aborto. A minha mensagem é apenas de alerta para as pessoas que estão nos ouvindo, no sentido de valorizar a vida. A vida é o dom mais precioso que nós temos. Se nós não respeitamos nem sequer a vida das pessoas mais inocentes, das pessoas mais indefesas que nós temos, que são os fetos, que são os embriões que estão ainda sendo gerados, dificilmente nós vamos valorizar a nossa própria vida, não é? E aí não se poderia deixar de mencionar o mandamento maior que Jesus nos ensina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não amo ao próximo, dificilmente eu amo a mim mesmo, e eu certamente não terei condições de valorizar a vida em nenhuma circunstância. Muito bem colocado. Eu acho que esse assunto vai ser motivo de reflexão dos nossos telespectadores. As informações foram as melhores possíveis. Nós só temos a agradecer a sua participação, especial participação do Cá Entre Nós. E conte conosco para qualquer novidade aí, voltar ao programa com nossa Rose Silveira ou comigo mesmo. Estamos de portas abertas. Lembrando aos telespectadores que hoje não teremos parada obrigatória e que na próxima semana a nossa querida Rose está de volta com vocês. Até mais!
Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.